Olá, internautas. Mais uma vez estamos aqui para fazer um podcast com a chancela do Porto Ferreira hoje. Hoje nós temos a presença do prefeito André Braga, que vai nos falar um pouquinho sobre o presente e o futuro para Porto Ferreira, uma cidade desenvolvida, né? Então eu queria, só para o pessoal internauta saber, né? A ideia do programa, a gente fez um levantamento com os nossos ouvintes e internautas, né? Que fala sobre alguns projetos e andamentos da prefeitura, atração e investimentos, geração de emprego e renda, gestão e inovação, planos do futuro. Ou seja, é uma agenda propositiva, né, que o André vem aqui, mas ao mesmo tempo permite assuntos variados que a gente vai intercalar. Olá, André. Um abraço para você, Marco, um abraço aos dois Marcos, né? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui discutindo Porto Ferreira. E discutir Porto Ferreira é ouvir, falar e ao mesmo tempo trazer as ideias daquilo que nós temos no presente para o futuro. Portanto, é muito bom estar aqui discutindo com dois Marcos que têm um conhecimento muito grande, não só na área política, mas tecnológica, educacional, e que trazem também uma experiência grande na participação da sociedade. Portanto, eu que agradeço aqui estar aqui junto com vocês. Obrigado, André. André, vou pegar mais essa parte presente e futuro. Seria assim, 3 perguntas, né, em uma só. Qual seria a sua visão para Porto Ferreira para os próximos 10 anos? Então, um dialogar assim de hoje nos próximos 10 anos. Você assumiu o cargo, né? E quais seriam as principais necessidades da cidade e como elas mudaram até hoje? Ou seja, de janeiro para cá, agora que você está acostumando com as demandas, né? Porque a gente às vezes entra com uma expectativa, chega lá, tem notícias boas, mas tem às vezes muitas notícias negativas. Então eu queria ver como que é já com a máquina, com 6 meses, né? Porque também muita gente pensa que passou muito, né? Só passaram 6 meses. Nós temos ainda aí mais praticamente 80% ainda do mandato a ser feito, né? Ninguém pode exigir nos 6 primeiros meses grandes alterações, né? E quais seriam os grandes projetos que a população poderia esperar? Principalmente nesses 4 anos, não precisa ser no curto prazo. Então, uma linguagem assim, o que você está pensando de que você pegou e o que você promete para a população em termos de futuro? Olha, em relação ao que eu peguei no primeiro mandato meu, que eu assumi com 63% de folha de pagamento, não existia a lei de responsabilidade, eu peguei de uma forma bem melhor. Logicamente, com 50,6 de folha de pagamento, já diminuímos um pouco a folha de pagamento. É hora de colocar a casa em ordem, é hora de se estruturar. Nós estamos aí mudando até o foco da prefeitura. A prefeitura virou até um pouco imobiliária, porque nós estamos vendendo terreno, estamos fazendo a desafetação de vários terrenos, não só o Cefer, que foi vendido 5 lotes a 3.150.000, alguma coisa assim. Esse valor não tem especificamente o valor, 30% vai entrar à vista. É uma maneira nova que os governos municipais acharam de arrecadar algum recurso sem onerar o bolso do trabalhador, do morador de Porto Ferreira. Portanto, estamos arrecadando, temos uma previsão de arrecadar aí em torno de 15 milhões de reais ao longo desses próximos 4 anos, através de vários lotes que estão praticamente abandonados há muitos anos. Vamos utilizar com um valor acessível para a população e uma maneira mais fácil também da pessoa adquirir o seu lote e ter a sua casa própria. Você sabe muito bem, Marco, que Porto Ferreira é a cidade mais cara para se viver em relação ao aluguel. E esse trabalho tem que ser muito forte, e isso eu estou trabalhando muito. Não só com as 102 casas que saíram através do início do governo passado, teve a liberação de 102 casas. Nós temos um trabalho também com a Minha Casa Minha Vida, junto ao governo federal. Temos um cadastro, 150 casas, que é a faixa 2, 2.800.000 a 4.800 reais.
Temos também um pedido no Ministério das Cidades que já foi aprovado e que só está dependendo da elaboração de um projeto para chamar uma empresa e mandarmos para a Caixa Econômica. É um cadastro que se faz na prefeitura, vem algumas empresas interessadas e nós enviamos a Caixa libera, mais 150 apartamentos. É uma luta. Estamos correndo atrás de casas para dar conforto e é o sonho da população ter a sua residência. Por incrível que pareça, nós temos 6.000 pessoas cadastradas na seção de habitação do nosso município. Então eu estou trabalhando muito forte nesta área e pretendo realizar um governo que seja voltado para casas populares, e isso gera emprego, gera recursos, movimenta a cidade. Em relação à economia do nosso município, eu acho interessante, sabe? Eu acho que a nossa economia é muito rica. A nossa economia ela é impressionante, o que nasce de prédio, o que nasce de construção. Diariamente você vê um empreendedor, eu fico muito orgulhoso de ver isso. Eu vejo uma cidade pujante, lógico. Temos as nossas dificuldades pela economia, nós temos uma mudança de comportamento logo após a pandemia, onde as pessoas começaram a comprar pela internet e os empresários têm que se adequar de uma certa maneira, né? Mas eu vejo com muita esperança Porto Ferreira. Porto Ferreira já é uma cidade consolidada através do trabalho dos ferreirenses. Eu acredito ainda que quanto menos atrapalhar a administração atrapalhar o empresário, melhor para as nossas empresas, no desenvolvimento. E vejo ainda que nós temos que desburocratizar um pouco mais a prefeitura, principalmente no Código de Obras, acertar alguns detalhes, porque o maior problema que eu enfrentei desde o dia 1º de janeiro foi essa burocracia que não existia tanto quando fui prefeito pela primeira vez. Antigamente, quando eu fui a primeira vez prefeito, era o povão que estava ali constantemente. Hoje não. Hoje é arquitetos, engenheiros, dificuldade para aprovação de uma planta, não precisamos agilizar isso, dar uma condição melhor para que as pessoas realizem, façam suas obras. Isso é geração de emprego, isso é dinheiro rodando no nosso município. É muita dificuldade, é muita burocracia dentro da prefeitura. Estamos tentando achar alguns mecanismos para que a gente facilite a vida do construtor, daquele que quer gerar emprego aqui em Porto Ferreira. Mas eu tenho... Poxa vida, eu entrei em vários assuntos, né, Marquinhos? Entrei em vários assuntos aí. Mas eu sou muito esperançoso, estou muito esperançoso em relação a Porto Ferreira. Eu acredito que Porto Ferreira é uma líder aqui na nossa região. Não só política, mas administrativamente. Nós temos exemplos claros de municípios que vêm aqui em Porto Ferreira aprender alguns mecanismos para melhorar a administração das suas respectivas cidades. Temos uma parceria forte aqui com todos os prefeitos da região, um bom relacionamento. E vejo com muita esperança de muita coisa que vai sair agora em breve e que vai melhorar a qualidade de vida da nossa população. Mas tudo passa isso pela economia, não só a economia do país, como a economia do município, né? E é só para aproveitar uma coisa, tem alguma obra que você acredita que possa melhorar, o que eu vou chamar de trânsito ou mobilidade, porque agora essa palavra mobilidade é mais gourmet, né? Mais chique, né? Antes a gente falava trânsito, né? Para melhorar o trânsito, principalmente do pessoal que tem alguns gargalos, né? Naquela parte lá que vai para Santa Rita, vamos dizer, lá, a Zona Norte, né? Você tem alguma condição de prever para essa parte da população algum projeto para aliviar a tensão que existe lá, principalmente naquele trevo ali, desafogar ele um pouco ali do Las Palmas, Vila Real, porque ali o pessoal, a tendência é crescer, principalmente que daqui a pouco vem a turma do Vista Alegre, né? Aquele loteamento. Tem mais 500 lotes ali. Então, a gente acha que daqui uns 3, 4 anos são mais 200, 300 famílias, vezes 4, são mais 1.000 pessoas morando naquela região e a tendência é crescer bastante. Então, eu queria ver se você tem em mente entregar alguma coisa nesse setor de, vou falar agora a linguagem gourmet, né? De mobilidade urbana.
O Marquinhos sempre provocativo, né? Mas ele tem toda a razão. De suma importância investimentos nesta área da Zona Norte. Existia um projeto. O município de Porto Ferreira, na administração passada, contratou uma empresa para fazer um projeto ali para a Zona Norte, passando pelo Cristo Redentor e se chamando de anel viário, que não é um anel viário, é um semi-anel viário, né? E nós aprimoramos esse projeto, estamos aprimorando. Há um mecanismo de você pleitear recursos junto ao Ministério das Cidades, através do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, subsidiado pelo governo federal, que é o melhor caminho que tem, 4 anos de carência, 5% de contrapartida e a execução de uma obra que é importantíssima. Lógico, eu também estou tratando com deputados, como o presidente da Assembleia, André do Prado, que está dando um suporte muito grande à nossa administração, como também Danilo Balas, como Alex Manente, que conseguiu agora recentemente 5 milhões de reais, 3 milhões para a infraestrutura de toda aquela região produtiva da nossa cidade, que são o circuito do turismo, 3 milhões para recapeamento, melhoria de infraestrutura, mais 2 milhões que nós temos nós estamos fazendo um estudo para fazer não gosto de chamar de centro, mas uma casa, nós vamos ainda definir um nome, que vem atender transtorno espectro autista, e ali nós já estamos projetando, perto ali do Corpo de Bombeiros, uma área nobre, linda, bonita, perto da escola que você ajudou a construir, e que poderá atender as nossas crianças, os nossos jovens que têm transtorno espectro autista. Portanto, existe um trabalho, o prefeito ele pensa sistematicamente na cidade, em todos. Esses dias o pastor me disse um detalhe para mim, sabe, Marco? Que é importante. Você não tem mais o Luiz Felipe como filho e Ana Carolina como esposa. Você tem 50 e poucos mil pessoas que são da sua família. E eu respeito muito isso, aquilo que ele comentou. Você tem que ouvir, você tem que dialogar, ter respeito pelas pessoas. Cada um pensa de uma maneira e você tem que filtrar tudo aquilo para tentar fazer um governo que atenda a maior parte dos nossos munícipes. E a gente sabe que o cobertor é curto, é um trabalho incessante, é como uma casa, né, a prefeitura. Hoje mesmo o coronel Daniel disse para mim, eu preciso de mais 6 guardas, porque eu até estou atendendo agora a zona rural. Nós estamos fazendo um trabalho com a Polícia Militar, atendendo a zona rural, iniciamos um processo de atendimento toda a zona rural e preciso de mais 6 guardas. Eu falei, agora não é o momento, porque nós estamos organizando a casa e precisamos colocar realmente a casa em ordem para que a gente tenha possibilidade de dar contrapartida em tudo aquilo que vem ocorrendo em termos de investimentos. Agora mesmo nós temos aqui, e o enfrentamento das dificuldades são todos os dias, mas o que é importante da vida é o amadurecimento da vida, sabe? Com 30 anos, quando eu fui prefeito com 28, 29 anos, para mim era muito novo na oportunidade, e às vezes eu ficava aflito com algumas coisas. Depois que você passa alguns momentos da vida, você fica um pouco mais cascudo, fica mais firme, né? E nós temos uma questão aí dessa jarra aqui, né? Vamos chamar de jarra. Monumento. Um monumento. Nós precisamos começar a discutir, Mourão, essas questões de licitação. É impressionante o que ocorre no nosso país. O nosso país é o seguinte, ele vê uma licitação daquele que é o mais barato, o melhor preço, mas não vê a qualidade. Essa empresa teria que ter entregue em abril. Nós estamos notificando essa obra. E nós estamos notificando essa empresa, nós já vamos multar essa empresa, estamos dando contrapartida de 300 mil, com o MIT também, uma obra de quase 900 mil reais, e a empresa não termina. Isso irrita qualquer governante, qualquer gestor. Então, traz um transtorno. A gente pede, liga para a empresa, pelo amor de Deus, me termina essa obra. Parece artistas. E agora me ganhou uma empresa também, que eu não conheço, chama Ford, a empresa, que vai fazer a ciclovia ali do Porto Ferreira ao Clube de Campo. Uma obra estimada em 1.400.000. E eu tenho que acompanhar de perto, Marquinhos. Tenho que acompanhar de perto, porque ela me deu 30% de desconto.
E aí eu tenho que verificar realmente de perto, até porque se não fizer o serviço correto, nós temos que notificar, nós temos que multar, cancelar essa licitação e fazer uma nova licitação. Então, diariamente a gente tem que tomar posições. E às vezes o cara fala assim, poxa vida, tá atrasado por culpa do prefeito. Opa, peraí, tenha santa paciência. Realmente, às vezes as pessoas não têm essa informação que deveriam chegar à população. E aquilo que o Marco comenta, prefeitura municipal não é só um programa de governo. Poxa vida, eu tenho pautas importantes aqui no nosso município. Eu tenho uma discussão na área de saúde, que é a melhoria da área de saúde. Temos 6 ações correndo aqui pela área de saúde. Nós contratamos o terceiro médico, compramos mais de 4 milhões de reais de medicamento, aumentando em 15% em relação ao ano passado. Contratamos 8 médicos e vamos chegar a 16 ainda este ano. Mas isso deve ao quê? Ao orçamento do município? Não, de forma alguma. Trabalho nosso, dedicação nossa também, que procuramos recursos aos nossos deputados federais. Hoje nós totalizamos quase 17 milhões de reais, procurando, não só a mim, não, vice-prefeito, vereadores, isso colabora. Agora, uma coisa, Marco, que eu vejo e que você é um cara... Nossa, eu vou até amanhã. Deixa eu só pegar um gancho aqui no que você falou. E por que você acha, André, que essa informação não chega para a população? Na minha percepção como munícipe, é que talvez, e não no caso da gestão atual ou da gestão anterior, na verdade, na minha opinião, em todas as gestões, Sim. A comunicação é muito ruim. Sim. Então a informação não chega nem da parte boa e nem da parte ruim. Sim. Né? Então aí dá a oportunidade do munícipe pensar o que ele quiser. Né? Então ele começa a desenhar o que está na cabeça dele ali. Eu acho que isso está acontecendo por causa disso e disso e disso. Sim. Talvez não fosse o momento de haver, vou usar esse termo, mas porque eu não acho outro, talvez não tivesse faltando o momento de ter mais transparência na informação. Concordo com você. Quem sabe as administrações, e eu tenho convivido com vários prefeitos que estão tendo dificuldade para levar essa informação. O município oferece muito e a população não tem conhecimento. Exato. Né? Eu estava comentando a respeito com o prefeito, meu amigo, o Marcelo, um confidenciando com o outro em relação a uma série de serviços que são prestados pelo município de Porto Ferreira e de Santa Rita e que a população não tem conhecimento. Então é importante essa prestação de serviço. A comunicação, eu acredito que é uma ferramenta importantíssima para a gente levar essa informação, até para mostrar de que maneira você está gastando os recursos municipais. Você tem conhecimento? Tem muita gente que não tem conhecimento, que nós temos aqui uma série de atividades esportivas que são custeadas, pagas pelo município. Né? Temos zumba, temos aí mais de 1.000 pessoas na nossa piscina ali, agora nós temos também o judô, nós temos aulas de voleibol, basquetebol, enfim, temos até beach tênis. Convidei o Marquinho Mourão até para fazer um beach tênis lá comigo e ele falou, eu vou lá até para a gente se movimentar um pouco. Então eu acho que é de fundamental importância a comunicação. Estamos tentando achar essa comunicação para mostrar para a população, exemplo, que nós fizemos uma costura política, uma conversa política com o Hospital Dona Balbina e aportamos esse ano 1,8 milhão. Não sei se você tinha conhecimento, mas esse 1,8 milhão teve emendas de alguns vereadores porque o hospital queria fechar a maternidade. A maternidade, Porto Ferreira, para quem está assistindo, é a única, só para ter informação, é a única maternidade presencial. Então ela fica muito mais cara. De 32 cidades na região, a nossa maternidade é a única presencial. Teve um fato há 5 anos atrás da maternidade e o Ministério Público entrou ajuizou e o juiz, na oportunidade, obrigou, né? Fez um TAC e tal. Então, olha, o relacionamento nosso com o hospital está indo muito bem. Nós estamos discutindo uma série de serviços, a possibilidade do terceiro médico, a extinção do terceiro médico e começar a construir aí um pronto atendimento médico, enfim.
Você sabe que nós temos aqui um problema? Eu vou falar uma coisa aqui que a população às vezes não gosta de falar. Algumas pessoas não gostam, né? Nós temos um sério problema no domingo e na segunda-feira no pronto-socorro. E nós não podemos ser demagogo e esconder isso. Não só no pronto-socorro, como nas unidades básicas de saúde. Tem pessoas que vão até o local. Olha, eu vou trazer até um pouquinho de polêmica, mas é aquilo que eu vejo ocorrendo. Que vão lá para pegar atestado médico. Infelizmente. E atrapalham um bom funcionamento daquelas pessoas que precisam. Sabe o que é político? Não pode falar certas polêmicas. Sim. Não, político não pode. Político, a prefeitura não pode. Nós temos que começar a ser razoáveis e ser ponderados e ter realmente um diálogo para a sociedade, de fato. Mas vamos aproveitar só o negócio da comunicação. Realmente a população não sabe, com as redes sociais ela exige mais. Por isso é que é bom colocar os números. É só para complementar, mas é importante essa comunicação que você está expondo, até para você mostrar os números, e temos mostrado. Logicamente, nós precisamos aprimorar tudo aquilo que é gasto. O município, na verdade, é dinheiro do munícipe, e ele tem que saber, é fato. Aliás, se criou e está se criando uma série de plataformas de transparência. O município Porto Ferreira está fazendo o seu papel. No começo do ano eu conversei com o Hamilton e a gente dialogou e a gente observa, e ele também, daquele problema, né? O empresário fala que não tem mão de obra, está faltando mão de obra. O empregado fala que não tem emprego. Então a gente falou, opa, pera lá. E daí o cara, não, pera lá. Não é que não tem mão de obra, não tem mão de obra qualificada. Opa, então já melhorou, então você já falou. Daí o empregado falou, não é que não tem emprego, é que não tem emprego de salário bom e de trabalhar pouco. Então, eu queria que você, nesses 6 meses, conversando com a Hamilton, tudo, e dialogando com o pessoal de loja, como que a gente pode deslumbrar que o poder público pode ajudar? Resolver ou amenizar esse problema. Ó. Empresário que reclama de falta de mão de obra e trabalhador que reclama que não tem emprego ou que o emprego é o salário muito baixo, é muito ruim. Vocês estão assim atentos a isso? Porque eu vi que semana passada vocês fizeram, vamos chamar, café com o empresário, né? Aquele com o pessoal do Senai. Do Senai e tudo. Então eu deslumbrei. O Senai faz um belíssimo trabalho aqui em Porto Ferreira. Então eu deslumbrei que pode vir notícias boas, tanto para o empresário como para o trabalhador. Ou seja, para ver se a gente resolve esse problema. Falta mão de obra ou falta emprego? Eu queria saber. Na verdade, eu cheguei. Prefeito, antes de você responder essa, deixa eu colocar um pouquinho mais de acidez no negócio aí, né? Que o meu papel aqui é tumultuar o negócio. Essa escassez de mão de obra, e eu discuto isso muito aqui também na empresa, porque a gente também não tem a mão de obra, porque falta mão de obra capacitada. E eu percebo que muitas vezes a capacitação do munícipe, ela passa meio despercebida, tipo assim, ó, faz qualquer coisa aí para ele, pra gente falar que ele fez um cursinho e tá bom. E aí ele não fica preparado, né? Até um relato aqui, uma vez eu fui dar aula numa instituição e eu fui penalizado por estar ensinando muito. Eu falei, peraí, eu não tô entendendo. Não, isso aqui é um cursinho básico. Não, peraí, como que eu vou colocar o meu nome num treinamento e a pessoa vai sair daqui, vai se candidatar a uma vaga e vai passar vergonha? Eu falo, não, então isso não serve para mim. Onde que eu assino a demissão? Então, assim, ó, me parece que existem muitos cursos, muita coisa colocada para o munícipe fazer, né, para ele estudar, porém é aquele negócio, vou usar esse termo assim, meia boca, né? Tipo assim, fala que fez, capacitamos tantas 1000 pessoas e na verdade ninguém está capacitado. Exemplo disso, né, a gente vê até pelo próprio portal, né, as discussões que surgem em cima de uma notícia simplesmente porque a pessoa teve a preguiça, né, ou não foi aculturada a ler. Né? Então ela não clica na notícia para ver do que se trata. E aí ela começa a debater, aí começa um monte de especialista debatendo algo e você vê que ninguém está entendendo nada. Nenhum está entendendo o outro. Né? Então, assim, a minha percepção é que falta realmente a mão de obra qualificada, mas que também é algo esquecido por todas as gestões.
Tipo, põe um cursinho lá, né? Fala que fez um cursinho e fala que está capacitado e está tudo certo, né? Mas na prática, essas pessoas estão extremamente despreparadas. Então, isso é só para pimentar um pouquinho, para dificultar a resposta do nosso prefeito. Eu vou levar um pouquinho a nível nacional. Qual que é a discussão maior do Partido dos Trabalhadores hoje? A discussão ao longo dos últimos anos. Atingir aquele mesmo público que estava no passado, ele evoluiu financeiramente. Então as pessoas elas não querem ganhar mais aquilo que ganhava lá atrás. Ela quer ter incentivo. Ela não vai sair hoje para trabalhar no final de semana se não tiver uma gratificação maior. Então as pessoas estão saindo depois da pandemia e descobriram alguns empregos que facilitam a vida das pessoas, de entregar um lanche, entregar uma pizza, entregar, enfim, e que ganham mais que trabalhar na Mais Giros. Sinceramente, eu converso com várias pessoas e que recebem mais e fazem o horário que querem fazer. Então mudou a concepção. O Partido dos Trabalhadores, Marco, ele começou a ter discussões de como atingir esse público que já era dele e que estava mudando um pouquinho, porque você começou a se transformar em classe média, né? Então eu acredito que precisa melhorar um pouco mais o salário desses funcionários, incentivá-los, criar cursos de capacitação. O município de Porto Ferreira é inegável que é uma cidade hoje que tem uma estrutura boa. Nós temos ETEC, nós temos FATEC, temos cursos do Senai, temos uma série de cursos que melhoram a qualidade dos trabalhadores ferreirenses, com participação das nossas indústrias. O Hamilton vem participando muito, conversando com as nossas empresas. Perto da nossa região, nós estamos bem avançados. Agora, em relação à sua questão, né? Essa questão que você colocou, né? Do aprendizado, né? Que queria um professor que não precisasse incentivar muito o aprendizado, né? Eu vejo uma maneira triste, né? A gente, infelizmente, é uma forma de pensar que diminui o trabalho do técnico, do professor, enfim, né? Eu vejo Porto Ferreira com um grande potencial para o crescimento econômico, mas eu vejo ainda um gargalo que nós precisamos trabalhar. É a área industrial. Eu comprei há anos atrás uma área, 10 alqueires, que não era ideal 10 alqueires. Nós teríamos que comprar 30, 40 alqueires na oportunidade. Mas é aquilo que eu podia naquele momento. Chegou o gás natural, enfim. E depois teve um novo momento na política administrativa de Porto Ferreira, que aquele terreno foi vendido e não foi a prioridade, foi investido em outra área, enfim. Agora nós temos aqui no nosso município uma área especial, que seria um futuro distrito industrial, que é ao lado da TPF. Nós temos ali 64 alqueires, que eu estou incentivando o proprietário a desenvolver uma área industrial particular com incentivo do município. A partir do momento que eu não tenho o recurso necessário para abrir e comprar 60 alqueires, eu tenho que incentivar o setor público a investir. Está ali parado essa área. E através de incentivos fiscais do município, nós podemos desenvolver essa área. Ou mesmo fazer uma parceria pública-privada, onde o município entra com um pouco de infraestrutura, através do Desenvolve São Paulo, enfim. Essa discussão se iniciou há 15, 20 dias atrás, uma reunião lá na TPF com o proprietário, incentivando que essa área fosse desenvolvida, para que nós tenhamos a possibilidade de ter área. Hoje você não tem como oferecer área. Eu tenho 22 mil metros quadrados ali no Salomé. É uma área institucional. Uma área que eu estou desafetando para amanhã depois verificar o que nós podemos fazer de incentivo. Nós temos aí o Cefer, né? Que foi licitado os últimos 5 lotes, agora dia 26, né? Os últimos 5 lotes. Aí não temos mais área. André, mas assim... Mas eu acredito, só para complementar, conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, o principal é a área, mesmo sendo a coisa mais barata em termos de investimento. Se você não tem área, você não tem incentivo, não tem nada.
Então, mas a área não seria para novas indústrias? Novas empresas, empresas que estão aí realmente em áreas que são urbanas. Nós temos aí uma lei de zoneamento agora discutindo, com o apoio do Sebrae. Nós temos que discutir a cidade. A cidade ainda ela não está, nós não podemos esconder o sol com a peneira. A nossa cidade ainda precisa de muito ainda para evoluir na questão de urbanização. Dá uma chegada ali na área, no Areia Branca, uma área que era residencial, hoje você vê empresas. Não é verdade, Marquinhos? Sim. Lá. Você vê no bairro Santa Cruz, que é o bairro mais antigo de Porto Ferreira, tem empresas. Agora, peraí, nós precisamos E para as indústrias que já estão, vamos dizer assim, estão tentando andar, mas estão morrendo, né? Temos alguma ação efetiva para ajudar essas empresas, como, por exemplo, o Circuito da Cerâmica, que antes, assim, se disputava espaço. Hoje você pode escolher um espaço de tantas empresas que fecharam. Quais as ações que a prefeitura pensa em implementar de agora em diante para ajudar a movimentar novamente aquela área, né? Porque assim, parte da culpa ali é dos próprios empresários que não acompanharam a evolução, né? Mas pensando em poder público, o que o poder público pode fazer para ajudar esse segmento que hoje é a referência da cidade, né? Só para complementar, André, é o seguinte, alguns empresários têm reclamado de muitas lojas fechadas imóveis, né? Então, se você pegar a Henrique da Mota Fonseca, né, aquela que sobe, naquele trecho após a antiga maternal, você vê um conjunto de lojas e todas elas estão vazias. E um empresário que tinha um negócio de comes e bebes reclamou, olha, então eu sei que não é função do poder público, a gente sabe que o poder público tem outras demandas, mas ao mesmo tempo dá dó para a cidade. Porque está morrendo. Você caminhar numa rua com iluminação, com esgoto, com luz, com lojas bonitas, fáceis de chegar e vazia. Ou seja, será que o poder público não tem que... Eu sei que não é função, mas, às vezes, otimizar algumas áreas, estudar lá, porque o medo que a gente tem é que já aconteceu em outras cidades. A decadência vai e tal, daí vem a que nós chamamos de vidraça quebrada. É só um cara pichar um vidro lá, daí vai pichar todo. E daí começa a juntar, né? Onde está vazio, junta aquele que não presta. Então eu queria que, se você conversasse hoje, se já dialogou com o Hamilton, porque o medo que a gente tem é abandonar. Não, e não é função do município, é um plus. Hoje nós temos 244 lojas, 4.840 pessoas que dependem daquela região, que vive, que trabalha, que são empregos diretos e indiretos. É muito importante aquela região. Você sabe que o mundo mudou, né, Marco? Você vai na 25 de março, você passa lá, você vai ver, vai constatar no Brás. Então esse mecanismo de vender pela internet, ele está crescendo. Isso daí você vai conversar com a tua esposa, que é professora. Ela dá uma olhada, ela compra pela internet. A Ana Carolina, minha esposa, ela pega e fala, eu vou comprar pela internet. Então, realmente o mundo tem mudado muito. Lógico, a gente sabe que ainda existe as vendas presenciais. A motivação é incentivar aquele pessoal a se movimentar, a criar promoções. Nós estamos com estudos e trabalhando também com a Intervias para a gente colocar placas para divulgação, a divulgação do circuito turístico, investimentos de 3 milhões de reais. Enfim, para melhorar a infraestrutura do local. Há discussões e discussões também em relação a algumas outras ações. Por exemplo, não tem um local ali que você não tem um banco, né? Você não tem um banco ali para você ter um atendimento, pegar um dinheiro, enfim, alguma coisa assim nesse sentido. Uma próxima licitação do município em relação à venda da folha de pagamento dos funcionários públicos,
há a possibilidade de você inserir na licitação a exigência de colocar um caixa eletrônico ali, entendeu? Então, há algumas coisas que nós estamos discutindo, implementação, algum atrativo, não é só a jarra também vai ser um atrativo bonito, vai melhorar, vai deixar mais bonito, mas é o conforto, é o atendimento, é a capacitação também dos funcionários. Nós temos uma pesquisa lá que a população de fora vem comprar pelos produtos e nem às vezes pelo atendimento. Então tem que ter uma conjuntura de coisas, não só o poder público, mas também a vontade de melhorar o atendimento, de melhorar a satisfação das pessoas, ter lugares agradáveis. Eu não acho bonito ali, nós precisamos melhorar muito. Desculpa falar, sou prefeito de Porto Ferreira, mas eu não acho bonito ali aquele local, nós precisamos embelezar, deixar um local bonito, mais agradável, sabe? Que são paredes, você vê de longe ali, você vê pela estrada, pela Anhanguera, nós precisamos ter um pouquinho mais. Agora vem a jarra, embelezamento, enfim, ali tem o CAT, né, que atende o turista. Há uma evolução, né? Eu conversei com o prefeito de Pedreira, infelizmente o prefeito de Pedreira até me acusou, brincando. Olha, Pedreira está morrendo por causa de Porto Ferreira. Eu falei, não está morrendo por Porto Ferreira. Está morrendo realmente pela situação, que as pessoas, se não se capacitarem na tecnologia, vender os seus produtos pela internet, está acabando. Quer dizer, o nosso produto hoje, Marco, ele tá mais visto e está sendo mais comercializado em Porto Ferreira que Pedreira, que a 25 de Março e outros lugares. Eu acho que tem que ter uma discussão junto à sociedade, principalmente a esse setor. De que maneira nós vamos vender, né? De que maneira nós vamos levar as pessoas nas lojas? De uma forma virtual ou de uma forma presencial, né? Existem várias ideias, discussões, mas tem que ter a participação do empresariado, né? Nessa questão. O município não tem condições de pegar o cliente e levar na loja. Não tem jeito. Você sabe disso, você trabalha com isso, né? Então a gente sempre está tentando conversar com todos os empresários daquela região. Muitos estão avançadíssimos, estão ganhando muito dinheiro. Ganhando muito dinheiro. Sim, quem está mexendo e vendendo está ganhando. Está ganhando muito. E agora a gente precisa dar uma orientação àqueles que não têm esse mecanismo, né? Esse mecanismo de venda, que é a internet. A pergunta é de outros internautas e do comerciante lá que fez, é porque é o seguinte, sabe quando você vê uma coisa bonita, boa e nova, e você fala assim, meu Deus do céu, e não usar? Porque quando é ruim, você fala assim, então deixa, mas lá está muito bom. Então, quem sabe, você pega lá o Hamilton e fala assim, Hamilton, tenha paciência com os empresários. A Zlock tá participando sempre com o Hamilton, conosco, a gente tem discutido uma série de atitudes ali para melhorar a presença dos turistas, enfim, eu acredito que isso aí é uma construção gradativa, porque isso é uma novidade para o nosso município. Ela veio, agora nós tivemos um boom de crescimento econômico e depois da pandemia nós tivemos essa nova cultura das pessoas comprarem, viu, Marco? É diferente isso. E a gente precisa entender. E aí precisamos trazer também aí a parte de marketing, de vendas, internet, aí é complexo, aí é um investimento. André, recentemente, né, nessa semana, a Prefeitura divulgou, né, no site oficial o orçamento que vocês estão encaminhando para a Câmara, né? Então saiu lá, a LOA, né? Usou a expressão LOA, né? Simplificando para a população. É a previsão de despesa e, logicamente, da receita, né? Mas lá está a despesa por secretarias. E a gente viu que o crescimento está dentro do normal, né? 10%, 12% em relação, mas como o orçamento também foi feito lá, a sua perspectiva em termos de dinheiro para investir em Porto Ferreira o ano que vem, vai ser melhor que 2026, vai ser melhor que 2025 ou estaria na mesma toada? Olha, em termos de receita e despesa, como se lá é uma previsão, né? A despesa cresce, né? Cresce anualmente, né? A gente tem noção exata que são serviços novos,
eu estava comentando, o coronel Daniel chegou para mim, eu preciso de 6 guardas municipais. São 6 guardas municipais, né? Não, é só 30 mil, não, só 50 mil por mês. Oh, não, 50 mil por mês. Ah, mas pera, mas é 12, não, daí dá 600. Opa, 600 mil, de onde que eu vou tirar? Mas isso é uma brincadeira, mas que a turma faz. Um mês é fácil. Agora eu quero ver os 12. As pessoas não fazem o impacto financeiro do ano, né? Então você tem que fazer o impacto financeiro para você ter noção exata daquilo que você vai gastar ao longo do mandato, né? Para você não ter um déficit. Então, uma luta constante e, logicamente, você tem que estar sempre de olho nas finanças e na administração. Tem gente se aposentando? Tem. Salários até um pouco maiores, até porque receberam os benefícios de anteriormente, foi ganhando, aumentando o salário, e quando se aposenta, diminui, né, a folha de pagamento, né? Na prefeitura é o contrário. Quando está aposentando, agora está diminuindo a folha. É um segredo, daí mais tarde fica uma outra oportunidade. Aproveitando só mais essa questão... Mas desculpa aí, você falou, a gente mudou... do orçamento, sim. Tipo assim, se... Olhando lá, eu vi que o crescimento foi normal, mas por isso que eu estou dizendo, na sua visão... Para nós, cidadãos, para o munícipe, pode melhorar um pouco ou a situação financeira ainda exige bastante cuidado para 2020? E eu acredito que a gente tem que ser austero, né? O Goiaba chegou para mim agora, recentemente, que ele precisa fazer o campeonato de futebol de salão, que ele precisa não sei o quê, e aí, uma bagatela lá de 80 mil reais, né? Simples, né? Eu falei, tá bom, Goiaba, mas só que nós não temos, e a gente tem que ter realmente noção exata. É como tratar também do município, da sua casa. Não temos condições de colocar uma lei que foi aprovada, eu não esqueci o nome da lei agora, uma lei que foi aprovada para ser instituída esse ano. Não foi inserida dentro do orçamento deste ano uma previsão de 45 mil reais, quer dizer, foi feita uma lei, mas não colocaram dentro do orçamento. Então tem que fazer um evento de 45 mil reais. Peraí, não dá. Eu não tenho previsão orçamentária, podemos colocar para o ano que vem. Então, tudo isso você tem que realmente ter uma noção exata. E qual a prioridade? Se o cobertor é curto, né? Prioridade de saúde. O nosso município, hoje nós temos 17% da população brasileira de idosos, cada vez mais idosos. Em 2030, a expectativa é de termos 30% de idosos. 30%, desculpa, 20% de idosos. E aumentando em 2050 para 25%. Então isso cresce, são problemas de saúde, nós temos que ter mais atenção. Então, se o cobertura é curto, nós temos que atender as prioridades. A educação, olha só, quanto está dando a educação aí? 90 milhões arredondo. Então, dá um índice de... 20%. Não, mais que 20%. Não. 21% é saúde. Não, do orçamento total, pensei de crescimento. Sim. Não, é que então, com 33, está com 33. Então, 33. E qual que é a obrigação 25. do município? 25%. Então, nós estamos gastando 8% a mais, devido a leis importantes e mais do que justificadas, como o aumento do salário dos professores, como o atendimento e o convênio que nós temos hoje, gastamos 8 milhões de reais com a PAI de Porto Ferreira, com o projeto que atende as crianças, com professores que dão assistência, suporte aos professores na rede municipal, PAIE. Então, isso é de fundamental importância, mas estamos gastando mais. O município de Porto Ferreira vai gastar... 31,66. 31,66. E 31,66 são 6,36%. Então, estamos gastando além dos 25%, gastando mais 6,36%. André, aí voltando no que a gente discutiu agora há pouco, por isso que é importante uma boa comunicação do prefeito com o munícipe. Sim. Porque todos esses números não aparecem no dia a dia. Não. E aí simplesmente, não está acontecendo nada porque o prefeito está roubando. É isso que aparece, entendeu? Então, a informação precisa chegar para o munícipe para que ele entenda o que está acontecendo. Olha, várias discussões de prefeitos, elas envolvem as dificuldades que os prefeitos vêm enfrentando, mas não de agora, de anos. Tudo aquilo que era de competência do Estado, que era da União, está sendo colocado nas mãos da Prefeitura Municipal.
Porque o grande vilão em Porto Ferreira é o Estado. Entendo. Ele não dá educação boa para todos, que é a função dele, do ensino fundamental, anos finais e médio. Ele, lógico, veio a escola técnica, parabéns para o Estado, veio a FATEC, parabéns. Mas a questão da segurança, ela vai onerar um município muito grande, que nem. Você concorda comigo? Se o secretário de Segurança está precisando 600 mil, não é sua função. Sim. O Tarcísio deveria investir mais na Polícia Militar. O número de soldados de Porto Ferreira, ou de PMs, é o mesmo de 30 anos atrás ou até menor. Então, não vem falar para ele que ele investe. Na Polícia Civil, mesma coisa. E olha quantas coisas foi tirada da Polícia Civil. Toda a parte de carros. Sim, né, tem a terceirização. Terceirização. E ele diminui o funcionário. Não pode. Então, por quê? Senão você vai comprometer um dinheiro. Nada contra o coronel pediu. Você está tirando da segurança, você poderia investir na educação, na saúde, na mobilidade. Então, por quê? Porque se o Estado não investir, sim. E é o grande gargalo, na minha opinião, é o governo estadual que ele... Daí o judiciário precisa de funcionário, a prefeitura tem que ajudar o judiciário. Não tem? Ainda. Daí delegacia. Daí você empresta um monte de funcionário. Daí a hora que você vê, sua folha está estourada, mas você fala, pô, mas tem uns 200, 300 funcionários nossos espalhados pela cidade inteira e não está comigo. Nós diminuímos aí no início do mandato. Diminuiu, mas tem então, realmente. Tem mais de um, né? Tem. Nós temos um problema e daí eu vou falar para você o que pegou e o pessoal manda direto, notícia, e quando a gente publica... Ecoponto. Que vai chegar no Ecoponto. Não, esse aí você deixa pra mim. Você fez o Ecoponto na minha porta. Pensa num cara que ficou bravo, foi eu. Você fez o Ecoponto na minha porta. Mas depois eu vou falar mais. Mas a notícia assim, que mais ou menos assim, prefeitura vai intensificar a fiscalização sobre calçado e mato. Daí, alguns escreviam assim, mas a prefeitura não fala o dever de casa, não dá o exemplo. E uma pessoa me citou um lugar que eu nunca tinha reparado. Justo em frente à Secretaria de Zeladoria não tem calçado. Sim, tem razão. Então é o seguinte... Está sendo confeccionada a calçada agora. Mas... Porque você, Marco, você teve a perspectiva... Você conduziu isso, sendo o Porto Ferreira hoje... um jornal com credibilidade, você enviou isso aí, o pessoal está fazendo essa calçada. Eu acho que mais do que justo. Sabe que esses dias atrás eu comentei? Nós temos vereadores de oposição. Isso ajuda e contribui de uma maneira exemplar. Agora, você imagine só se todos os vereadores falassem amém. Amém. Não. Nós temos vereadores que são da base do governo para dar... o governo ser sustentável, a gente ter uma harmonia e conduzir os nossos projetos. Essa questão, Mourão, que eu fico vendo de polaridade no país, essa discussão, isso vem realmente trazendo um transtorno muito grande, viu, Mourão? Mas eu tenho uma visão diferente. Você gosta de uma polêmica? Não, eu acho que não existe polarização. O que existe foi uma politização e maior participação de um grupo que só não falava e ficava quieto, que era o pessoal que a gente rotula hoje, ou alguém rotula de direita. Sim. Esse pessoal começou a exigir participação, e é direito deles. Entendi o que o André quis dizer, né? E por isso que eu não gosto de política, né? Porque assim, tudo bem, sempre vai ser polarizado. Por mínimo ou máximo que seja, sempre vai existir a polarização. Porém, isso, de certa forma, quando é extremo demais, ele não é benéfico para a população. Sim, né? Por quê? Independente se eu votei no André ou se eu não votei no André, ele ganhou. Então, ele vai ter que governar para quem votou nele e para quem não votou. E aí, eu torcer contra, eu tô dando um tiro no meu pé.
né? Porque eu tenho que torcer para que dê certo. Tem que fiscalizar, lógico, né? Porém, eu tenho que torcer para que dê certo, né? Porque senão eu estou me prejudicando, né? Então, eu estou entendendo no sentido que o André falou, é a extrema polarização. Então, assim, ó, ou você está comigo ou você está contra eu. Na verdade, assim. Hoje, eu não votei no Lula, mas eu torço pelo Lula. Porque o Lula indo bem, o nosso país vai bem. Quer dizer, a educação vai bem, a saúde vai bem, enfim. É isso mesmo que você está comentando. Eu acredito que as pessoas têm que ter mas tempo. Eu não torço para ele, não. Não, olha, desculpa, mas eu não consigo. Eu, sinceramente, eu não votei, mas eu torço. Eu estou torcendo pro Lula, eu estou torcendo pro Brasil, na verdade. Eu estou torcendo para quem está lá, né? Eu fiscalizo, para que dê certo. Sim. Mas não é torcer para o Lula, acho que é torcer para o governo. Vamos pensar governo, sim, torcer para o governo. Mas eu acho que esse antagonismo ele faz mal, que as pessoas votaram contra o Lula e torcem contra o governo, torcem contra o país e vice-versa. Na época também do Bolsonaro. Vamos para o finalmente. Prefeito, rapidamente, eu não posso deixar de perguntar isso, porque senão os vizinhos aqui vão acabar comigo, né? Falar assim, o prefeito vai lá, você tem que perguntar do Ecoponto, né? Explica pra gente todo esse burburinho que deu do Ecoponto. Inclusive, eu fui uma das pessoas que fiquei muito bravo, porque literalmente o Ecoponto tá na minha porta. Entendo. Meu cartão de visita agora é o Ecoponto. Na verdade... Deixa eu fazer um parênteses aqui, que como todos os munícipes, eu também fiquei pé da vida. Pô, tá fazendo Ecoponto aqui na minha porta. Porém, eu imaginei, né? Não sei se é o transtorno de todo mundo, mas eu imaginei que o transtorno ia ser maior, né? Mas pelo contrário, na minha percepção ainda está organizado, né? Sim. O que falta um pouco, talvez, é o próprio bairro se educar um pouco mais, porque a 100 metros do Ecoponto e sofás velhos nas esquinas, porque acham que é obrigação da prefeitura passar e pegar. Pô, o cara tá a 100 metros do Ecoponto. É só jogar lá. Então, falta um pouquinho também de educação da população, né? Mas, assim, de maneira rápida, explica pra gente aí todo esse burburinho, por que veio pra cá e não foi para um outro terreno que comentaram que a prefeitura tem, não geraria custo nenhum para a prefeitura. Tudo foram boatos que eu escutei quando a população veio até mim e falou, Marco, como você tá com o contato direto ali no Porto Ferreira hoje, ajuda a gente. Marcos, você sabe que Ecoponto é uma discussão permanente. Nós tivemos na administração passada uma discussão ali no Jardim Porto Novo, que os moradores da região até discutiram a questão da APP ali, que ia se transformar também ali perto do bar do Didi, perto do Minhocão, da Ponte Tancredo Neves. E ali houve uma série de discussões. Ninguém quer ter Ecoponto perto, né? Em termos de praticidade, em termos de economia, perto do almoxarifado, em termos de maquinário, enfim, logicamente aqui é um local mais apropriado, né? Um lugar mais amplo, nós estamos adequando esse local. Nós tínhamos um terreno que era pequeno, né? Você sabe ali, naquele local que iniciou o Ecoponto, mas nós temos necessidade de ampliar o Ecoponto. O Ecoponto não pode ser só aqui, nós temos que colocar nas 4 regiões aqui de Porto Ferreira, para atender toda a população. Mas o que eu fico indignado é pessoas que pegam o lixo ainda, pegam material de construção e vão levar lá no aterro sanitário, na estrada do aterro sanitário. Quer dizer, é impressionante. Olha, obrigado. Aqui você sabe que foi um bate-papo aqui muito gostoso. Participei de uma forma muito tranquila. Gosto de conversar com o Marco, com você. São ideias, são discussões. A cidade, ela é viva, ela é de pensamentos. São pensamentos diferentes, pensamentos iguais. Mas a gente tem que ter nós temos que ter um caminho para traçar Porto Ferreira. E ouvir, eu acredito que é a coisa mais importante. E respeitar a opinião de todos. Mas eu fiquei muito à vontade, fiquei muito feliz aqui de estar junto com vocês. Espero participar mais. Com certeza. Discutindo a nossa idade, ouvindo, participando. Para mim foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado, valeu. Um grande abraço. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos para você e ajuda o nosso canal a crescer. Obrigado!